Irei apresentar o meu trabalho de iniciação científica que tem como título Tratamento Estatístico do Banco de Dados dos Ensaios de Condutividade Hidráulica Saturada em Terrenos Kársticos. O meu nome é Emerson e meu orientador foi o professor José Augusto Gonçalves. É muito importante que o trabalho estatístico seja bem desenvolvido para evitar erros e equívocos. Avaliar a distribuição dos dados é imprescindível e geralmente é o primeiro passo a ser adotado. Neste contexto, o objetivo geral desse trabalho é apresentar a análise estatística dos dados de condutividade hidráulica da região da APACAST de Lagoa Santa, Minas Gerais, e como objetivo específico, avaliar se os valores eram provenientes de distribuição normal ou log normal. A determinação dos valores de condutividade hidráulica saturada representadas no relatório foi feita por Matos e Fleming no ano de 2019. O método utilizado foi o de carga constante. Estes autores disponibilizaram 139 dados de condutividade hidráulica. Por meio da figura 1, podemos ver os pontos em que as amostras foram retiradas, nas regiões de Funilândia, Lagoa Santa, Confins e Pedro Leopoldo. Os solos estudados foram argissolo, cambissolo, latossolo e gleissolo. As amostras foram tomadas em profundidade de 5 a 20 centímetros e, no caso dos gleissolos, foram feitas amostragens extras em profundidade de 20 a 30 centímetros. O software R, em sua versão 4.0.4, foi utilizado para o tratamento estatístico dos dados. Foi feito o teste de Shapiro-Wilk para averiguar se as amostras eram provenientes de distribuição normal ou não. Foi utilizada a função Shapiro.test e QQ-norm e QQ-line para se fazer os gráficos do tipo QQ-plot. O nível de significância definido foi de 5%, ou seja, 95% de confiança do teste. Por meio da tabela 1, podemos ver o número de amostras e o tipo de solo. O valor W e o valor P são oriundos do teste de Shapiro-Wilk. Para dizer que o solo é proveniente de distribuição normal, o valor P tem que ser maior que o alfa definido. Podemos ver que somente os solos P06, P10 e P54 em profundidade apresentaram valor P maior que 5%. Para averiguar mais uma vez se o teste de Shapiro-Wilk está correto, podemos analisar os gráficos QQ-plot, que são feitos a partir dos quartis teóricos e quartis empíricos. Podemos ver que eles tendem a uma reta, que esses gráficos tendem a uma reta, o que valida mais uma vez o teste de Shapiro-Wilk. Como trata-se de uma distribuição simétrica, a média e a mediana são boas representações da propriedade, já visto que os dados não estão tão dispersos entre si. Então a tabela 2 faz um resumo estatístico. No caso dos solos que não apresentaram distribuição normal, foi feito o teste log normal. O nível de significância também foi de 5%. O valor P foi maior que 5% em todos os casos, então esses solos são oriundos de distribuição log normal. Os gráficos QQ-plot, mais uma vez, confirmam o teste de Shapiro-Wilk, pois tendem a uma reta. Como a média e a mediana não são boas representações para esses solos, haja vista que trata-se de uma distribuição assimétrica e que, em muitos casos, os valores podem estar dispersos entre si, segue a tabela 4 de probabilidade de ocorrência dos valores de condutividade hidráulica saturada. No geral, todos os solos possuem condutividade hidráulica baixa. No caso dos solos com distribuição normal foi avaliada a média e no caso dos solos com distribuição log normal foi avaliado todo o intervalo. No caso do solo P54 gleissolo em profundidade, avaliando-se a média, percebe-se que o valor encontra-se no intervalo caracterizado como muito baixo. Pode-se concluir que nem sempre é apropriado assumir distribuição normal para um banco de dados, haja vista que esse banco de dados pode seguir outro tipo de distribuição. O mesmo tipo de solo pode apresentar condutividades diferentes, como foi visto no caso dos latossolos. O valor médio e a mediana nem sempre podem ser consideradas a melhor representação da condutividade hidráulica. Muitas vezes é melhor caracterizar por probabilidade de ocorrência. A tomada de amostras em maior profundidade permitiu uma maior homogeneidade dos dados, como foi visto nos casos dos gleissolos. Aqui estão as referências utilizadas para esta apresentação. Os meus agradecimentos. Muito obrigado.